Sim, não existe equipe imbatível, a gente sabia. A gente sabia da proposta do jogo do Vitória. Fez um bom jogo assim contra o Cruzeiro em Minas, ganhou do Flamengo no Rio de 2-0 assim, a gente sabia que ia ser essa proposta. A gente procurou não desorganizar, tanto que o gol que eles fizeram, já olhei, a gente estava tudo no lugar, foi qualidade do adversário mesmo, de achar a bola ali e fazer o gol. Né? E a gente tem que se sentir orgulhoso, cara. Foi isso que eu falei para os jogadores agora, orgulhoso por tudo que a gente fez até agora. Triste por hoje, já enfrentamos a equipe que veio fechada, caso de Botafogo, Santos e São Paulo, e a gente conseguiu resultados positivos. Né? Hoje não aconteceu, faz parte, levantar a cabeça, segunda e terça trabalhar para fazer um grande jogo em Chapecó. Carille, não mudou muito o padrão do Corinthians, mesmo atrás do placar, manteve o que vem fazendo em todo o campeonato, né? Mas que luz acende essa derrota? Assim, quando você parar para pensar o seu time nos próximos dias e você pensar nesse jogo, você vai lembrar do que faltou para o seu time hoje, mesmo com mais volume, não conseguir construir pelo menos um empate? Mesmo com as mudanças, improvisações no final do jogo ali que o Balbuena sentiu, eu acabei puxando o Gabriel para trás para colocar o Jadson em campo. Dificilmente eu vou desorganizar, eu vou sair da minha linha de trabalho. Né? É o jeito que eu trabalho. Se eu fizer algo diferente, as chances de eu conseguir alguma coisa são menores, se eu fizer algo que eu não trabalho. Né? Quando eu olhar para esse jogo aqui, a gente tem mais paciência. O jogo era pelos lados. Né? A gente passou que o jogo era pelos lados. A gente até cruzou bastante bola no primeiro tempo, se não me engano foram 14. E depois a gente começou a centralizar muito, onde eles estavam muito fechados. A gente tentou pedir isso, né, para que abrisse, que chegasse dos lados. A grande lição que eu levo desse jogo. É isso que eu ia perguntar, vai jogar com a Chapecoense, né? O Wagner Mancini já tinha feito isso quando treinou a Chape aqui, né? Empatou 1-1 na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Provavelmente a Chapecoense vai fazer a mesma coisa, o Atlético Goianiense. Você vai pedir mais paciência para os jogadores se o Corinthians enfrentar outros jogos dessa maneira? Sim, Belo, só que o jogo do Chapecoense foi outra história. A gente voltou do Chile com um monte de problema de gripe, de febre. Eu considero que contra o Chapecoense no primeiro turno a gente ganhou 1 ponto. Não deixou de ganhar 2 pela circunstância do jogo. Todo mundo vai vir respeitando. Se eu fosse jogar contra o Corinthians, eu faria isso também. Só que o Chapecoense tem um jogo difícil amanhã, vai ter um jogo em casa contra nós. Eles estão lá na zona, estão lá embaixo, brigando. Né? Eles vão ter que pôr a cara uma hora do jogo. Mas agora é o nosso trabalho, pegar equipes fechadas como nós já pegamos. O próprio Vitória lá no Barradão jogou fechado, né, quando a gente ganhou de 1-0. E a gente circular melhor essa bola para ter mais qualidade dentro da área do adversário. Carille, em outras partidas, mesmo que o Corinthians não havia sido derrotado, por exemplo, o empate com o Atlético Paranaense por 2-2, eu senti você muito mais abatido com o resultado. E hoje você parece tranquilo. De fato, a derrota para você não fez tanta diferença assim? Qual que é a sensação que você está tendo nesse momento depois de acabar essa invencibilidade? É que ali a gente estava ganhando um jogo, um chute do meio que desvia no Balbuena, se eu não me engano, e entra. Eu sou muito ciente e muito tranquilo de tudo, porque eu vou lá todos os dias e trabalho demais, sempre buscando o melhor. Infelizmente, as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina. Né? Mas foram 34 jogos, 34 alguém falou aí, né? 34 jogos, um turno inteiro, 19 partidas, né? A melhor campanha. Nós temos que nos sentir orgulhosos, foi isso que eu falei lá, né? Vestiário triste, normal, como se a gente não tivesse essa invencibilidade, ia ficar triste mesmo se fosse uma derrota em outras circunstâncias. Né? Mas é isso, perdemos para a Inter de Porto Alegre nos pênaltis, todo mundo triste. No outro dia levanta a cabeça que tinha uma semifinal de Campeonato Paulista. E é assim, preparação para mais uma decisão em Chapecó na quarta-feira. Carille, mas ao longo dessa trajetória, o Corinthians ganhou alguns jogos também, como o Vitória venceu hoje, né? Marcando muito, um sistema defensivo bem armado e no contra-ataque, sendo gol com bola desviada, o que for, até brincavam que o Corinthians vencia muito por 1-0 no começo do campeonato. Agora eu ia te perguntar o seguinte, você acha que os adversários aprenderam a jogar também contra o Corinthians com o Corinthians? Não. O Vitória e o Chapecoense, que foi citado aí, são equipes que vêm fazendo isso já há muito tempo. Né? Como eu falei, não foi nem no Barradão, foi lá na Fonte. O jogo de 1-0, gol do Jô.
Eles vieram fechado para jogar no nosso erro, mesmo jogando em casa. Então, é uma característica, eles têm jogadores do meio para frente com velocidade, Neilton, David principalmente, né? É uma característica, o Mancini sempre armou suas equipes assim, o Atlético Paranaense em 2013, que eles conseguiram a vaga para a Libertadores, era assim, com Marcelo Cirino e Everton dos lados, com Paulo Baier na armação, né? Jogando no erro do adversário. Então não tem ninguém imitando não, é um estilo de jogo aí, e principalmente que o Mancini já faz há muito tempo. Carille, boa noite. Bom, esse jogo, você entende que o Corinthians perdeu um pouco o ritmo por conta dessa parada dos 13 dias, que foi até salutar, né, pelo fato de o time estar numa sequência grande? E sobre o Balbuena e o Guilherme Arana, que saíram, né, aparentemente contundidos, como ficou no vestiário esse primeiro contato com eles? Não, a questão da parada aí, se a gente não tivesse um volume, né, intensidade no jogo, isso aconteceu, acho que só os minutos finais descaracterizou um pouco, mas mais pela formação, né, Gabriel do zagueiro, a gente desconfigurou um pouco ali, mas a intensidade, o volume do primeiro tempo, uma parte do segundo tempo, ela foi alta, né? Então, a preocupação mais de quando se para é isso, mas isso aconteceu, porque a gente trabalhou 2 dias nesse período aí como se fosse jogo, né? A gente programou bem esses dias. Então não tem problema nenhum não. A questão do Arana e do Balbuena, no último jogo contra o Sport já sentiram, tanto que eles ficaram um pouco mais para voltar para o campo. Essa semana o Arana ficou 2, 3 dias, então não foi pela parada. A gente controlou bem para que não tivesse problema. São situações que aconteceram aí já desde o jogo contra o Sport. Fábio, boa noite. Te elogiei bastante durante todo o primeiro turno e continuo te elogiando, a postura idêntica. Eu creio que essa derrota não muda muito o que o Corinthians fez até aqui. Imagino que não vai se mudar muito também em função do trabalho que você tem aplicado. Mas o segundo turno apresenta situações diferentes, né? Os times que estão lá embaixo brigando muito para fugir de lá. Exemplo, Vitória hoje aqui. É necessário mudar alguma coisa da maneira, na sua opinião, Fábio, para esse segundo turno? Não, o que vai acontecer aí pode ser mudança de características de atletas, isso pode acontecer. Nós passa a ser o time a ser estudado, né? Então são 50 jogos, 40 e poucos jogos no ano fazendo isso, né? Com 3 derrotas agora no ano todo. Então é continuar com as nossas convicções, trabalhando forte, né? Para a gente continuar firme nesse campeonato. Carille, eu queria saber a respeito da situação do Jadson, o que você sentiu nele nessa entrada hoje e se ele vai ser titular quarta-feira. É muito cedo para falar. Ele veio com 4 trabalhos com bola para esse jogo depois de um mês praticamente. Vamos ver como é que ele se sente. Sabia que era para 20, 30 minutos no máximo, né? Então vamos esperar para segunda-feira para saber como é que ele está. Obrigado, gente. Valeu, Carille.